Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro do Evangelho de Marcos, capítulo número 4, ou desculpa, o capítulo número 8. O Senhor está aqui, amém? Amém. Ele quer falar no nosso coração. Há uma palavra que eu amo muito, que diz, num certo texto, que aonde há o Espírito, aí há liberdade. E o pastor Fernando falou uma frase para mim no início, que eu me identifiquei desde que eu cheguei aqui com esta frase, antes de ele falar. Ele disse: pastor Maurílio, você está em casa. E eu confesso aos irmãos, eu me sinto exatamente nesse lugar, em casa. Amém? Amém. É muito maravilhoso, porque a família de Deus, ela se caracteriza pelo fato de que muitos de nós não nos conhecemos. Mas quando nós nos vemos pela primeira vez, parece que nós já nos conhecemos antes. Isso é muito espiritual. Aliás, nesse tempo em que nós caminhamos aqui, que é esse tempo tão limitado, esse tempo cronológico, nós muitas vezes não atentamos para efeitos e poderes espirituais que caminham junto com aqueles que creem em Deus. Um deles é que nós cremos num Deus que não caminha no cronos, Ele caminha no tempo da eternidade. Amém? Então, são coisas que nós não podemos explicar. Eu olho para os irmãos e é como se eu já conhecesse. E nós nunca nos víamos antes, ou nos vimos antes. Uma vez uma senhora estava orando na igreja e ela disse assim: pastor Maurílio, eu estou sentindo saudade de um lugar que eu nunca fui. Eu disse: como assim? E ela disse: pastor Maurílio, normalmente a gente sente saudade de lugares que a gente já foi, sim ou não? Você já viajou de férias? Sentiu saudade daquele lugar? Mas você já sentiu saudade de um lugar que você nunca foi? E aquela senhora falava para mim assim: pastor Maurílio, eu sinto saudades do céu. Aí ela assim para mim, me deu uma explicação teológica para isso, bíblica para isso. Como é que eu posso sentir saudade de um lugar que eu nunca fui? Sei que vou para lá, mas nunca fui. Aí eu olhei para ela e disse: irmã, eu não tenho a resposta. Isso faz uns 15 anos atrás. Quando eu me virei de costas para ela, o Espírito Santo falou no meu coração assim: você não tem a resposta, mas eu tenho. E aí eu me voltei para ela e disse assim: irmã, o Espírito Santo tem a resposta. Eu não tenho, mas ele tem. Você sente saudades de um lugar que você nunca foi? Porque dentro de você habita uma pessoa que já foi no céu, já esteve no céu. Portanto, esta saudade que você sente do céu, ela não é produzida pelo seu próprio coração, mas ela é produzida pelo próprio Espírito Santo. Jesus disse: vós não ficareis órfãos, mas eu enviarei o outro Consolador. Amém? E Ele estará convosco. Quem sabe que o Espírito Santo está com você? Levante sua mão. Amém? É por isso que você começa a sentir coisas que você não sentia antes. Uma delas é sentir saudade de um lugar que você nunca esteve, mas é o próprio Espírito Santo. Que a Bíblia diz que quando a igreja for arrebatada aos céus, o Espírito Santo, assim como ressuscitou a Cristo, como cantamos aqui, ressuscitará também os nossos corpos e seremos semelhantes a Jesus, e nós estaremos face a face com o nosso Deus, no lugar onde nós nunca estivemos fisicamente antes, mas no lugar onde o Espírito Santo sempre esteve. Quantos podem glorificar a Ele por isso? Amém? Então feche os teus olhos neste momento e procure esta saudade dentro de você, porque ela está aí. Meu Deus, há uma presença real do Espírito Santo neste lugar. Quantos sabem disso? Eu sinto sua presença aqui. Oh meu Deus, há um lugar onde Deus quer que você esteja. Meu Deus, há uma presença. É por isso que tem até um hino que nós costumamos cantar, que diz que quem já pisou neste lugar não consegue ficar mais sem estar nele. Não consegue mais se adaptar a outro lugar. Eu não estou dizendo para você que você se transformou numa espécie de ser alienado social ou coisa parecida, mas nós estamos aqui de passagem. Somos
A Bíblia diz peregrinos nesta terra. E um dia Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Meu Deus, Ele está vindo sobre nós. Busque esta saudade, porque ela está aí, dentro de você. Algo sobrenatural está por acontecer sobre a sua vida nesta manhã. Falo isso sem qualquer centímetro de arrogância por eu estar aqui. O pastor Daniel, né? Vai ser pastor, disse aqui no começo, e eu senti a presença de Deus quando ele falou isso: este culto é para Ele. Meu Deus, Ele está aqui para produzir experiências profundas no teu espírito. Para que você consiga, de uma vez por todas, desvencilhar-se, se libertar de tudo aquilo que ainda te prende. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Diga a Ele: eu preciso de Ti, Espírito Santo. Dai-me, Senhor, a visão da Tua glória. Dai-me, Senhor, a visão da Tua presença. Os meus olhos precisam ver. Esteja sensível a Ele neste momento. Ele está vindo. Ele está vindo sobre nós. Fale para Ele alguma coisa que você tem vontade, desejo de falar nesta hora. Diga o quanto você o ama, com palavras simples. Abra sua boca e diga: eu te amo, Espírito Santo. Tu és a pessoa mais importante neste lugar. Eu abro mão dos sentimentos que estão no meu coração. Eu abro mão das minhas inclinações, dos meus apontamentos. Eu abro mão de tudo, porque eu te preciso. Tu és a maior riqueza dentro de mim. Meu Deus, Ele está vindo, queridos. Há uma unção neste lugar. Meu Deus. Simples demais. Você não precisa de uma fórmula. Você só precisa dizer a Ele: eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Eu não tenho muita coisa a dizer a Ti, Espírito, mas eu te amo. Eu te amo, Espírito. Se você puder transformar esta canção na sua oração, mesmo que você não conheça a letra deste hino, mas com os olhos fechados, comece a fazer desta canção a sua oração nesta hora, porque todos nós precisamos de uma visão. Quantos precisam de uma visão? Meu Deus, meu Deus. Amém. Visão de quem Tu és, ó Deus.
suas mãos, levante suas mãos, adore Ele, adore o Senhor, adore o Senhor com toda a tua força. Meu Deus, dá minha visão da tua glória, dá minha visão, Senhor, de quem tu és. Ajuda-me, ó Espírito Santo, a viver para ti. Ó Deus, faz-me entender que és tudo que eu preciso. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou Sua presença está aqui. Oh, aleluia, Jesus. Todos nós precisamos de uma visão. Em Marcos capítulo 8, há um texto da palavra de Deus que ele é inusitado porque está somente no Evangelho de Marcos, mas ele nos ensina algo muito profundo. As nossas vidas, nesta manhã, elas sofrerão uma alteração. Amém? Agora ouça, deixa eu falar algo para você. Não tenha medo da alteração. Amém? Não existe unção sem vida alterada. Amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você. Você quer a unção, irmão? Então prepare-se para as mudanças. Diga para o Senhor. Aleluia. Quem está afim de receber essa unção? Amém? Há um texto do Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 22 em diante, que diz o seguinte: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Eu vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Amém? Queridos irmãos, este cego aqui, ele representa exatamente uma geração que não aceita alteração. Esse é um texto que fala e mostra um dos milagres de Jesus. Aliás, o Evangelho de Marcos, ele é conhecido pelos milagres que Jesus opera. Por incrível que pareça, é o Evangelho que tem menos capítulos, mas é o Evangelho que contém maior quantidade de milagres. Já começa no capítulo 1, com Jesus trabalhando, expulsando demônios.
Mas este milagre aqui, na verdade, ele acontece porque esse texto de Marcos 8, verso 22 ao 26, ele, na verdade, só acontece porque ele é fruto de uma sequência de acontecimentos que ocorrem anteriormente. E é interessante, por exemplo, se você, com a Bíblia aberta, perceber o que acontece antes dessa passagem de Betsaida, ainda na cidade de Betsaida, aconteceu a segunda multiplicação dos pães, ok? E após a segunda multiplicação dos pães, a Bíblia diz que Jesus, ele faz uma pergunta aos discípulos, se eles haviam entendido o que estava acontecendo. Jesus, então, faz uso, utiliza-se de algumas metáforas, dizendo, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Mas a Bíblia diz que os discípulos, ainda que com a barriguinha cheia de pão e peixe, eles não conseguiram entender a mensagem espiritual. Eles não conseguiram compreender qual o objetivo de Jesus naquele momento, aonde Jesus queria levá-los, a uma experiência profunda. Segundo a ordem cronológica das histórias que tem nos evangelhos, até aqui os discípulos ainda não haviam entendido que Jesus era o Cristo, pelo menos de uma maneira coletivizada. Foi só lá em Mateus capítulo 16 que Jesus vai fazer uma pergunta a Pedro, então Pedro vai dizer que ele é o Cristo. Mas até aqui, após a segunda multiplicação dos pães, os discípulos estavam seguindo a Jesus, eles estavam empolgados com Jesus, eles estavam felizes porque viam os milagres acontecendo, a manifestação, as grandes multidões seguindo a Jesus. Mas Jesus queria pelo menos dar a eles uma pista. Diga comigo, para eu ver. Tudo deve começar com uma pista. Amém? E Jesus está encaminhando eles, dando uma pista para eles. Olha, vocês não entenderam nada. Acompanhe comigo, por exemplo, o que está escrito no versículo 17, versículos antes desse contexto. Diz aqui, capítulo 8, verso 17: e Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes? A palavra compreender, inclusive no original, é não deixastes entrar no coração. Ou seja, havia uma total dependência dos discípulos deixar, permitir que essa palavra entrasse no coração. E aí Jesus continua. Olha só: tendes ainda o vosso coração endurecido? Ele faz uma pergunta. Aí olha o versículo 18, acompanhe comigo. Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais. Jesus está indignado, exortando os discípulos, as pessoas, os fariseus, aqueles que estão ao redor, dizendo o seguinte: vocês veem os milagres, mas não conseguem ver o propósito. O que eu vou fazer com vocês? Aí então a Bíblia diz que ele vai até um lugar chamado Betsaida. Diga comigo, Betsaida. Sabe, irmãos, a maior crise do ser humano é a falta de visão. Amém? Há uma diferença, ouça isso, há uma grande diferença, uma diferença dicotômica entre vista e visão. A vista, eu costumo dizer que ela é uma função dos olhos, mas a visão é uma função do coração. Jesus disse: olha, vocês têm olhos, mas vocês não conseguem ver. Vocês têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. E muitos de nós não conseguimos ver por N motivos, por vários motivos. Por exemplo, prisões do passado muitas vezes nos impedem de ver, de avançar. O apóstolo Paulo disse em certa passagem em Filipenses: uma coisa eu faço, é que olhando para as coisas que estão diante de mim, eu avanço até elas, eu prossigo para o alvo. E aí ele continua dizendo, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, prisões do passado nos impedem de avançar. Agora, eles estão numa cidade chamada Betsaida. Eu acho tremendo como Jesus ele é sábio na maneira dele tratar os discípulos. Betsaida significa casa de pesca. Há duas características dessa cidade que é importante para a gente entender o que está acontecendo aqui. Primeiro,
Betsaida é caracterizada por ser uma cidade próximo ao lago de Genezaré, conhecida pela grande quantidade de pesca, por isso o nome Casa de Pesca. Havia uma grande concentração de pescadores que moravam em Betsaida. A cidade era conhecida por duas características. A primeira é que as pessoas tudo na vida que elas pensavam estava ou gravitava ao redor de um único pensamento: a mente de um pescador, a mente de alguém que acordava pela manhã, ia pescar, pescava o seu peixe, voltava para casa, comia o peixe e aí no outro dia voltava a fazer a mesma coisa. A segunda característica dessa cidade chamada Betsaida, isso é bem interessante. Ela era uma cidade consagrada. Ela foi uma cidade fundada por Filipe IV, se eu não estou enganado, e a esposa de Filipe, que se chamava Júlia, ela veio a falecer, e diz a mitologia grega que esta mulher se transformou num deus, uma deusa chamada Lívia. Agora olha que interessante, o pensamento central desta cidade era baseado na história da vida ou da vivência, enquanto Júlia, que se transformou em deusa Lívia, vivera nas terras de Betsaida. E Lívia era uma mulher muito orgulhosa. Ela cuidava do seu corpo, ela se cuidava do seu marido, mas após ela ficar viúva, Filipe havia morrido numa batalha, e diz a história grega que ela se transformou numa mulher muito soberba. A cidade possuía duas características. Uma era uma mentalidade que estava engessada, absolutamente limitada, retomada por um pensamento, uma mente que não avançava, não conseguia enxergar além dos limites da cidade, culturalmente por causa da pesca. E a outra era uma grade, uma prisão que prendia a mente daquela cidade, porque eles, a principal característica, a principal ramificação da soberba é uma palavra chamada incredulidade. Foi por isso que os discípulos, eles foram entendidos, compreendidos por Jesus acerca dessa cidade. Quando Jesus olhou para essa cidade e disse: olha, ai de ti, um dos ais das 3 cidades impenitentes que Jesus, que é citado em Mateus capítulo 11, uma delas é Betsaida. Porque esta, por exemplo, foi uma cidade que pediu sinais para Jesus. Está escrito na Bíblia. Eles pediram um sinal e Jesus disse: não será dado um sinal. Betsaida, então, era caracterizada por esses 2 pontos. Primeiro, havia um limite de visão, havia um limite de progresso, porque a mente era de pescador. Com todo respeito, se tem alguém aqui que trabalha com pesca, eu estou falando num contexto cultural. E uma outra característica é que ela cultuava a cidade em si, coletivamente, quase toda, era pressionada por essa atmosfera espiritual que caminhava nesse segundo céu da cidade, empurrada por um pensamento de altivez e de soberba. Não é em qualquer coisa que nós vamos crer. E Jesus disse: olha, ai desta cidade, vocês pedem um sinal. Agora ouça, Jesus entra nesta cidade e ele quer ensinar uma lição. A cidade era uma aldeia e ao lado dessa cidade era uma rua principal que estava bem centralizada na cidade de Betsaida, onde as pessoas estavam caminhando. A Bíblia diz que após Jesus ter olhado para os discípulos e dito: vocês têm olhos, mas não veem, mas eu quero ensinar alguma coisa para vocês, ele entra em Betsaida. A Bíblia diz então que se aproxima dele um cego. Ouça com atenção. E a gente já viu muitas curas na Bíblia, sim ou não? E muitos cegos foram curados na Bíblia, mas esse aqui foi curado por fases e por etapas de uma maneira muito específica. Não existe outra passagem na Bíblia que mostre Jesus curando alguém fazendo o que ele fez aqui. A primeira coisa que Jesus faz com esse cego, isso eu acho interessante. Ele disse aos discípulos: vocês precisam ver, vocês precisam me conhecer. Vocês ainda não compreenderam que não é o pão multiplicado que é a razão da nossa existência. Mas ele disse em outra passagem: eu sou o pão da vida. E Jesus então se aproxima do cego. E olha o que o texto diz, versículo 23. Acompanhe comigo.
Chegou a Betsaida, trouxeram um cego, rogando que lhe tocasse. Versículo 23 diz: e tomando o cego pela mão. Meu Deus, quantos vão ser abençoados nessa manhã aqui? Você crê nisso? Primeira coisa que Jesus faz, Ele toma o cego pela mão. Diga assim comigo: Jesus tomou o cego pela mão. Aí você diz assim: pastor, o que tem de anormal nisso? Aparentemente nada. Mas eu fui no grego olhar essa expressão. Quando Jesus toma o cego pela mão, a palavra tomar, a palavra pegar, ela não está, interessante, o verbo tomar no grego não está no princípio ativo da ação do verbo. A palavra tomar no grego significa ele ajudou gentilmente. Ou seja, ele, talvez, o texto não diz, mas o grego diz que foi um ato de gentileza. Ele não invadiu a vida do cego. Ele chegou, talvez, ele olhou para o cego e disse: com licença, você é cego, você não está me vendo, posso pegar na sua mão? O pensamento grego é esse. Ele ofereceu ajuda, ou seja, eu quero conduzir você, mas eu não quero forçar você. Há uma palavra que Deus respeita, que se chama livre-arbítrio. Nós precisamos conhecer a Deus. Deus nunca vai forçar ninguém a fazer qualquer coisa, amém? Amém. Ele não puxou o cego: vem cá que eu sou Jesus e vou te curar. Não. Ele chegou para o cego. O nosso Deus, Ele é um Deus educado. Quantos sabem disso? Satanás não. O nosso inimigo, ele entra pelas frestas, pela janela. Ele não pede licença. O nosso Deus, está escrito lá em Apocalipse, ele vem à porta e bate. Se alguém abrir, havia um pastor amigo meu que ele sempre, quando ele pregava, ele dizia: olha, essa porta que está lá em Apocalipse, ela é uma porta que só tem maçaneta pelo lado de dentro. Porque Jesus, ele não invade o nosso coração. Eu achei isso interessante. Jesus, ele quer ensinar algo aos discípulos. Então ele vem e diz: com licença, você quer que eu pegue você na sua mão? Quer que eu te conduza? Você é cego, eu posso guiar você. É algo espontâneo, depende do seu querer, do direito de ser você. Cada um de nós tem o direito de sermos nós. Deus não é um Deus que pega você, invade a sua alma, a sua mente e despersonifica você. Você se converteu, mas você continua sendo a mesma pessoa, sim ou não? Houve uma transformação espiritual, mas observe, na sua identidade é o mesmo nome. Você tem o mesmo pai, a mesma mãe, sim ou não? Você mora na mesma cidade, ou quem sabe se mudou dela, mas você continua sendo a mesma pessoa. Ou seja, eu quero entrar na sua vida, mas eu respeito você. Alguém pode dizer amém? Amém. Ele diz: eu quero pegar na sua mão. Ou seja, acompanhe comigo esse pensamento. Jesus, Ele nos conduz, mas Ele nunca nos manipula. Nunca. A religião não. A religião, as mãos da religião, elas nos oprimem e nos forçam a caminhar. Sim ou não? Mas Jesus, diga Jesus, não é uma religião. Eu acho que você está com fome nessa manhã. Amém? Amém. Olha para o seu irmão e diga assim: acorde, meu irmão, está frio, mas você precisa ouvir essa palavra. Diga assim comigo: Jesus Cristo não é uma religião. Uma vez eu aprendi na faculdade uma coisa interessante. Lá o pastor disse: olha, religião, ela vem da palavra religare, do latim, que significa ligar o homem a Deus, ou um esforço de ligar o homem a Deus. Mas ouça com atenção, Jesus Cristo é exatamente o oposto disso. Jesus Cristo não é um esforço humano de se ligar a Deus, mas é um esforço divino de se ligar a nós. Foi Deus quem se esforçou naquela cruz. Nós cantamos isso aqui. Amém? Amém. Ou seja, a religião, diferentemente, ela diz: você tem que vir, mas eu não quero, mas você é obrigado a vir.
Jesus não, ele diz: com licença, deixa eu pegar na sua mão. E dificilmente alguém resiste a esse pedido, sim ou não? Nesta manhã, diga-se comigo, nesta manhã. Alguém pode dizer isso? Eu quero que o Senhor me pegue pela mão. Meu Deus, levante suas mãos. Adore o Senhor por alguns instantes. Fale palavras de amor a Ele. Diga a Ele: eu preciso de Ti, Espírito Santo. O texto diz: e tomando o cego pela mão. Olha o que ele continua dizendo: levou o cego para onde? Para fora da aldeia. Meu Deus. Não bastava tocar no cego e dizer: enxergue de uma vez, eu sou Jesus, eu tenho poder para fazer isso. Não, ele disse: eu vou pegar você pela mão. Mas existe um processo, diga-se comigo, existe um processo. Ele toma o cego pela mão e diz o texto: ele tira o cego para fora da aldeia. Ou seja, ele removeu o cego do seu próprio mundo. Amém? Ele tirou o cego. Quem daqui nesta manhã quer ter uma experiência profunda com Deus? Prepare-se, porque ele vai te levar para fora da aldeia. Ele vai te levar para fora desse pseudo conforto. Amém? Amém. A primeira coisa que Jesus faz para nos dar uma visão é nos pegar pela mão. E a segunda coisa, a gente pensa que está tudo bem, ele começa a mover as nossas vidas. Amém? É que a nossa vida está muito parada, sim ou não? E ele precisa começar a causar um movimento aí. Ele tira esse cego desse lugar, desse ambiente anestésico que ele está tão acostumado. Tudo está tudo certo, eu conheço as pessoas, eu não enxergo, mas está bom. Eu já estou tão acostumado a ir para lá e para cá. Tem lugares que eu já sei até qual é o caminho, pelo sensor olfativo, pela voz das pessoas, e a gente vai se acostumando com o Evangelho. É assim mesmo. A gente vem para o culto e diz: eu já sei até qual vai ser a próxima frase do pastor. Ah, eu já ouvi essa palavra. Eu já sou crente há tantos anos. Ele quer te dar uma visão. Alguém pode dizer amém? Amém. Ele olha para o cego e diz assim: tá bom, vai acontecer um milagre, mas não aqui. Eu vou tirar você deste seu mundo. Abraão, a Bíblia diz que ele só decolou quando saiu de Ur dos Caldeus. Ele tira você do lugar. Ele move a sua vida. Há um termo na psicologia que chama esse movimento de fuga de adequação. O ser humano, ele é tendencioso a se adequar. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Vê que o sim no começo da pregação estava mais forte. Você foi se adequando, né? Quando eu entrei aqui, alguns irmãos estavam sentados exatamente como seria talvez a indicação de um profissional, de um fisioterapeuta. Estavam sentados bem alinhados na cadeira. Agora não. Alguns estão com a perna esticada, outros já estão encostando no ombro do irmão, porque nós somos seres que buscamos o lugar da zona do nosso conforto. Amém? Amém. Você entende isso? E Jesus quer tirar-nos desse lugar. Eu fui, antes de ser pastor, eu fui montador de móveis. Então a gente entregava todo tipo de móvel, eu montava guarda-roupa. Só que um dia a gente entregava sofás também. Um dia, meus amados irmãos, aconteceu uma experiência muito tremenda. Um palestrante, que era um dos promotores de uma marca de sofá, ele foi até a empresa e foi dar uma breve palestra sobre o sofá. E ele foi explicar por que um sofá tem 5 anos de garantia, 10 anos de garantia, e quando chega no primeiro ano, você compra um sofá novo,
e você olha para o termo de garantia e diz assim: como pode ter 10 anos de garantia esse sofá? Se faz 1 ano que eu comprei ele e ele já está todo mole, todo caído, né? E aí você diz: não pode ter 10 anos de garantia. E ele explicou o porquê. Ele disse: o problema não está no sofá. O problema é que as pessoas sentam no sofá e elas vão buscando um lugar. Eu posso dizer bem isso, irmãos. Quando eu sento no sofá, meu filho me imita quando eu sento no sofá. Quando eu sento no sofá, é um tombo só, meu irmão. Eu já largo a havaiana do lado, né? Quando eu sento no sofá, esse braço já vem aqui batendo, essa perna já vai ficando do outro lado, né? Essa fica para baixo e a cabeça encaixa certinho no cantinho assim do sofá, sabe? E como eu sou careca, assim, ajuda a deslizar, eu vou fazendo assim, ó. Aí a orelha vai esquentando, né? Irmão, se você for na minha casa e olhar para o sofá, se você analisar bem sensivelmente, você vai ver o meu formato no canto do sofá. Isso se chama adequação. E esse palestrante explicava o seguinte: o problema não está no sofá. O problema, as pessoas compram o sofá e dizem que sofá duro. Aí o mito é que se fala por aí é que não, mas ele vai amolecendo com o tempo. Não, a maioria dos sofás de qualidade não amolecem com o tempo. Mas é o teu corpo que vai se adequando ao formato do sofá. Tão certo que para quem, fica a dica, né? Para quem tem problema de coluna ou coisa parecida, o sofá diz que é um veneno para isso, né? Porque você vai acostumando e formatando o seu corpo. E Jesus olhou para o cego e disse assim: eu preciso tirar você deste sofá espiritual. Eu preciso sacar você deste mundo acomodado. Não existe visão sem fuga de adequação. Não existe visão sem sermos sacados deste lugar que nós gostamos, que nós amamos. Todos nós gostamos de nos adequar. Amém? Amém. Diga assim comigo: eu estou amando essa palavra. Oh, irmão, que cinismo. Tudo que você quer nesse momento é um sofá, sim ou não? Bem quentinho. Quem sabe você está pensando assim: meu Deus, eu pensei que a palavra ia ser o culto da bênção, né? E eu acordo pela manhã, culto de manhã já é, né? Tem que acordar cedo. As irmãs têm que ir no espelho e passar um tempo lá. E aí chego na igreja pensando: vai vir uma palavra pelo menos boa para mim poder, né, sair lá mais motivado. Aí você vem aqui e ouve Jesus falar pelo seu Espírito o seguinte: saia do seu lugar de conforto. Meu Deus. Diga para o seu irmão nesse momento: você está muito confortável, irmão? Amém. Isso significa mudança de conceitos. Ele vai tirar você do seu mundo. Amém? Amém. Sistemas de crenças. Talvez você achava que estava certo, e aí depois passou um tempo, você olhou quantas coisas, né? A gente caminha com tanto conceito, e daqui a poucos anos passam, a gente percebe que não estávamos tão corretos assim. É porque a nossa visão mudou? Não, é porque Deus está começando a abrir os nossos olhos. Amém. Amém. Nós precisamos sair desse lugar e ter essa experiência de sermos sacados desse nosso mundo. É o mundo que nós enxergamos. A mitologia grega conta a história de Platão, o mito da caverna. Quem já ouviu o mito da caverna? Aqueles homens estão dentro de uma caverna. Há um fogo atrás fazendo sombra no corpo deles. Esse é o mundo deles. Tudo que eles conseguem enxergar. Até que um deles decide sair da caverna. E aí ele vê o mundo lá fora. E ele se empolga com o mundo lá fora. E quando ele volta para a caverna, ele é chamado de louco. Porque o mundo real é esse aqui, essa parede, essa sombra. Embora seja irreal, é tudo que temos. A religião, ela produz uma imagem, mas ela não produz uma visão. Amém? Amém. E Jesus quer nos sacar deste lugar. Diga-se comigo nessa manhã: eu vou entrar num grande conflito. Quem está preparado aqui? Amém. 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 Há um psicólogo social chamado Leon Festinger. Ele diz o seguinte: que
toda mudança gera conflito. Todo novo conhecimento gera conflito. Nem todo conflito é ruim, mas muitas vezes é necessário. Deus, Ele quer gerar mudanças nas nossas vidas. Diga amém. 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 Ele quer quebrar esse sistema de crença, essa aldeia, este lugar fechado, parado. Toda mudança, diga comigo, toda mudança produz desafios. Amém? Amém. Olha para o irmão mais bonito do seu lado. Esse aí mesmo, irmão. Contente-se. Pare de olhar para mim, ó. É o mais bonito do seu lado. E diga para ele assim: Jesus pegou na sua mão. Agora diga para ele assim: ainda dá tempo de largar? Amém? Meu irmão, porque se você não largar, Ele vai te levar para fora da aldeia para te dar uma visão. Eu sinto a presença de Deus quando falo essas palavras. Levante suas mãos. Meu Deus, meu Deus. Oh, que presença está tomando este ambiente. Ou seja, é desconstruir para construir. É uma quebra que precisa acontecer para que Deus possa construir algo novo em mim. Ele leva o homem para fora da aldeia. Quanto tempo nós temos aqui? Até meia-noite? Eu gosto quando as pessoas fazem assim. Quando faz assim 3 vezes, eu entendo com 3 horas. Eu estou brincando, irmãos. Nós já vamos almoçar daqui a pouco. Agora ouça, preste atenção. Versículo 23. E tomando o cego pela mão, levou para fora dentro da aldeia. Agora olha o que Jesus faz com o cego. Ele leva o cego exatamente neste lugar, fora da aldeia, nesse lugar onde o ambiente da aldeia, a concentração, o pensamento da aldeia já não é mais presente, porque há uma rua que as pessoas estão passando, há um movimento, ida e vinda de pessoas. O cego não vê. E aí então Jesus, ele faz uma coisa absolutamente inusitada, específica. Ele cospe nos olhos do cego. Está escrito aqui, sim ou não? Cuspindo-lhe nos olhos. Um dia eu fui pregar numa cidade chamada Ilhabela, litoral de São Paulo. Eu passando por uma cidadezinha, eu acho que era Bertioga, perto de Santos. E aí tinha uma placa de uma igreja, escrita assim: o cuspe de Jesus. Penso eu que esta igreja foi fundada baseada em Marcos capítulo 8. Alguém olhou e disse assim: interessante, vamos abrir a igreja do cuspe de Jesus. Vocês se assustaram? Eu estava indo pelo Paraná outro dia de carro, e aí passei por uma igreja e estava escrito assim: aqui, dízimo mais barato. Aí eu fiquei pensando, esse já é um problema, como se diz, semântico. Eu não sei como dízimo mais barato, é contraditório, é paradoxo isso, né? Porque se é dízimo é 10ª parte, sim ou não? Talvez o dízimo é mais barato porque as pessoas ganham menos. Não sei. Mas estava lá. É uma maneira de chamar o povo e dizer: ó, aqui você paga mais barato. Não sei se tem desconto, mas, né? Ou talvez faz em 12 no cartão, como Casas Bahia, não sei. Mas enfim, o cuspe de Jesus estava lá. Jesus cuspiu nos olhos do cego. Agora ouça com atenção. Por que Jesus cuspiu nos olhos do cego? Esse ato, como você vê, não aparece muitas vezes na Bíblia. É específico num único texto, que aparece num único evangelho. Jesus cuspiu nos olhos do cego. Porque a literatura judaica, ela nos fornece informações de que isto era de fato um ritual judaico. Um ritual da religião judaica. Uma maneira que se tinha de curar as pessoas. Alguns sacerdotes usavam este método. Eles então cuspiam no rosto do enfermo. E Jesus pegou e fez uso do método da religião.
Ele diz assim: quer ver uma coisa? Vou mostrar como o método da religião é deficiente. E então ele pega e cospe nos olhos do cego. E depois ele vai mostrar o que aconteceu. Acompanhe comigo. Cuspindo os olhos do cego, ele faz uma pergunta. Acompanhe comigo. Perguntou se ele via alguma coisa. O homem, levantando os olhos, disse: ouça, eu vejo os homens e vejo como árvores que andam. Ele sabia o que era um homem. Ele sabia o que era uma árvore. Esse cego possivelmente não era o cego de nascença, porque a Bíblia diz depois que ele foi restabelecido. Era alguém que já tinha enxergado algum dia e passou a não enxergar mais. Então ele sabe o que é uma árvore e ele sabe o que é um homem. Mas nem cego, nem quem enxerga sabe explicar o que é um homem que anda como uma árvore, ou o que é uma árvore que anda como um homem, ou coisa parecida. Ele olha para a multidão que está passando naquela rua, agora fora da aldeia, e ele vê aquele movimento e diz assim: eu estou vendo sim, mas olha a minha visão. A minha visão é homens como árvores que andam. Meu Deus, isso nos dá um profundo ensinamento. O método humano, o método religioso, primeiro, ele até cura, mas ele nos dá uma visão deficiente. Sim ou não? Ok? A primeira coisa que nos ensina, árvore que anda, homens que andam como árvore, isso é uma tremenda confusão. E é isso que acontece. A religião, ela confunde. Sim ou não? Agora, há uma segunda lição que impera nesse contexto de consequência da manifestação do rito judaico, do rito religioso, do método humano. Jesus, ele olha para os discípulos: vocês querem ver uma coisa? Cuspiu no homem, vou fazer uso daquele que vocês fazem. E aí ele olha para os fariseus e diz: ó, é assim que vocês fazem? Então vamos ver. O que tu vês agora? Ele diz: árvores como homens, ou árvores que andam como homens, homens que andam como árvores. Depende da tradução, sempre tem uma diferença. Árvore não anda, sim ou não? Agora, uma árvore em movimento, eu achei interessante. A árvore, a característica de uma árvore, inclusive uma vez eu fiz, há muitos anos atrás, né, a carteira de motorista, não muitos anos, para você não pensar que eu sou tão velho, né? Eu fiz a carteira de motorista e num teste chamado psicotécnico, já ouviu? O professor mandou desenhar uma árvore. E aí as pessoas desenharam uma árvore. E a maioria delas reprovou no teste psicotécnico. Porque fizeram uma árvore assim, no ar, ao léu, né? Sem um chão, sem uma base. E aí o professor explicava: olha, essa árvore, ela é muito bonita. Teve gente que botou até flores, frutos. A árvore ficou um desenho bonito, mas não tinha aquela base embaixo. Porque a característica de uma árvore, né? Houve um vendaval agora em Santa Catarina, uma semana atrás, e uma árvore foi arrancada. Subentende-se que aquela árvore morreu porque a raiz dela saiu da terra. Sim ou não? A característica de uma árvore é estar enraizada. Amém? Agora, esta árvore não está enraizada. Ela parece homens que caminham. Ou seja, essa vida sem raiz é exatamente produzida pelo método humano. Todo método humano, diga-me, todo método humano gera vidas sem raízes. O que representa a raiz? Presta atenção. Uma vida, eu descobri na Bíblia que uma vida sem raiz é uma vida infrutífera. Porque a raiz é exatamente aquela que tem como objetivo achar água para que a árvore permaneça viva. É por isso que lá, se eu não estou enganado, no livro de Jó, no capítulo 14, tem até um hino que a gente cantava antigamente, o cheiro das águas, né? A Bíblia diz que a árvore, ainda que cortada, como é que ela sobrevive? Ao cheiro das águas brotará. O Salmo de número 1, verso 3, diz que o justo será como
Como é que ele diz lá? Será como árvore plantada, enraizada, junto a ribeiros de águas. Ponto? Não, vírgula. Que dará o seu fruto na estação própria. Então, vida com raiz significa garantia de frutibilidade. A minha visão é deficiente, além de tudo é confusa, e além de tudo, o que a religião produz é exatamente isso. É uma árvore aparentemente frondosa, mas não tem raiz. É por isso que as pessoas estão pulando de igreja em igreja e não conseguem achar uma identidade cristã. O problema não está nas igrejas, o problema está numa vida sem raiz. Alguém pode dizer amém? Amém. O problema está nessa dificuldade de ter um encontro real com Jesus, de ter uma visão. Diga nesta manhã: eu preciso de uma visão. Amém? Provérbios 12, verso 12 diz assim: que o jugo, a raiz do justo dará o seu fruto. Meu Deus. Vida com raiz, diga assim: vida com raiz. O grande problema é que nós não estamos plantados junto às águas. Jeremias, ele profetizou, e logo no capítulo 2 ele disse: olha, 2 maldades cometeram o meu povo. Está falando do povo de Deus. Largaram a mim, abandonaram a mim o Senhor. Essa foi a primeira maldade. E a segunda maldade: largaram também a fonte das águas e cavaram para si cisternas rotas. Ou seja, largaram a adoração, largaram a minha presença, a minha palavra, a vida frutífera, para cavarem para si uma vida de religião. Meu Deus, meu Deus. Há uma presença real do Espírito aqui. Amém? Perceba, Jesus não quer só curar um cego. Amém? Ele quer ensinar coisas para um povo que não enxergava, comia e bebia, e o pão multiplicado, o peixe, mas não conseguia ver Jesus. Meu Deus. Ele então diz, o texto diz que então Jesus impondo as mãos, aí vem o método de Jesus. Inclusive, imposição de mãos está lá em Hebreus capítulo 6. É um dos pontos da doutrina cristã. Imposição de mãos. A principal característica da imposição de mãos é transferência de valores. Amém? Agora eu vou fazer do meu jeito, Jesus disse. Não através de ritual. Esse negócio não funciona direito. Chamou o cego, colocou a mão no cego. E a Bíblia diz que então, acompanhe comigo. Olha o que o texto diz, já estaremos encerrando. Depois, tornou a pôr as mãos nos olhos do cego. E, olhando, o que diz? Olhando firmemente. Olha só, olhando firmemente. Lembra do que nós falamos no início? Quando Paulo diz, uma coisa eu faço. Eu, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando, diga assim, avançando. Amém? Para aquelas que estão diante de mim. O termo grego para avançar é como se fosse a expressão de um cavalo que se estica. Ele está concorrendo, ele está correndo numa corrida, e ele se estica totalmente para chegar na linha de chegada em primeiro lugar. Então eu me alongo, Paulo diz, eu me estico totalmente, porque eu sou convicto do que eu quero. A minha vida tem um propósito. Eu avanço para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho uma visão. Meu Deus, diga comigo nesta manhã, eu vou receber uma visão. Olhando firmemente. Aí o texto diz, ele ficou restabelecido. Diga comigo, restabelecido. A palavra grega para restabelecido, apokatistene, uma palavra esquisita, mas significa ele foi restaurado. Ele voltou a ser como era antes. Ou seja, Deus deu uma visão pura para ele, uma visão clara.
nítida. Não há mais confusão. Árvore é árvore, homem é homem. Tudo que eu vejo é exatamente o que eu vejo. Amém? Quem quer uma visão clara nesta manhã? Depois o texto diz, e agora, olha só que interessante, ele via ao longe, a visão que Deus deu para ele não é só uma visão que eu consigo enxergar essa parede, não, ele via além. Deus vai te dar uma visão para você enxergar além. Amém. O seu futuro, Deus vai te dar discernimento. Amém? Quando o teu filho disser, mãe, eu vou dar uma volta, Deus vai te dar discernimento. Amém. As mães podem dizer amém? Amém. Amém? Quando você quiser comprar alguma coisa, adquirir um bem, e você não sentir paz, você terá uma visão, porque você verá ao longe. Amém. Você não vai tomar mais decisões precipitadas. Ver ao longe. A Bíblia, ela nos ensina, por exemplo, o exemplo da águia. Uma vez eu fiz um estudo da águia. Você sabia que esse animal, ele consegue enxergar aproximadamente a 40 a 42 quilômetros a sua própria caça. Um rato, lá de cima, uma águia a 42 quilômetros consegue enxergar um rato. Ou seja, Deus vai te dar visão de águia. Amém? Deus vai te dar a visão clara do seu futuro. O conceito de visão é exatamente isso. Uma visão clara de um futuro desejado que gera paixão. E junto com essa visão, uma porção de sabedoria. Amém. Amém. Você está recebendo uma visão que produzirá em você uma unção de crescimento. Você vai ver ao longe. Amém? Amém? Ele está te tirando da aldeia. Ele está te fazendo enxergar mais longe. Seja na tua profissão, ouça isso. Seja na faculdade que você está se formando, no seu doutorado, seja onde for. Deus está te dando uma visão ampla. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, meu irmão, olhe para mim, diga-se para ele, olhe para mim, irmão. Bata no ombro dele e diz assim, você me respeite. Porque você pode estar falando com o seu futuro patrão. Amém? Alguém acredita nisso, irmão? Uma vez eu fui fazer essa brincadeira uns anos atrás. E não é que aconteceu com uma meia dúzia na igreja mesmo. Com aqueles que não acreditaram ficaram para trás. Quem acreditou virou patrão. Deus está te dando uma visão. Restabelecimento, olhar firme, não mais oscilante. Você vai enxergar ao longe e, acima de tudo, você vai conseguir distinguir o que é do que não é. Quando se aproximar alguém mal intencionado de você, meu irmão, alguma coisa vai acontecer, você sabe. E você vai tratar com toda a educação, dizendo, olá, bom dia, mas você sabe. O discernimento é algo tremendo. Eu não abro mão disso, é o maior tesouro que eu recebi de Jesus. Porque o discernimento faz você olhar a pessoa de longe. Está lá do outro lado da esquina e você sabe. Meu Deus, meu Deus. Um dia eu estava pregando numa igreja, uma mulher não parava de chorar. O pastor veio para mim e disse assim, pastor Maurício, esta irmã que está chorando é a nossa, o nosso, como diz? O cartão postal da igreja. É a pessoa mais sensível ao Espírito, e a mulher não parava de chorar. Quem é essa mulher? Eu disse para o pastor, isso faz uns 5 anos atrás. Eu sempre pregava no aniversário dessa igreja. E quem é essa mulher? Ela é a mãe da igreja. Ela é a mulher mais sensível da igreja. O que ela fala acontece. Ela é a profeta da igreja. E foi falando, e eu olhando para a mulher, e ela chorando, e ele falando para mim, olha como ela adora a Deus, e o Espírito Santo me dá discernimento. Isso não é adoração. Você vai se assustar com o que eu vou falar. Eu olhei para aquela mulher e disse, espírito maligno, saia desta mulher. O choro parou na hora, a mulher começou a gritar e começou a chutar as cadeiras. E começou a manifestar-se espíritos malignos. O pastor levou um susto, imagina os irmãos. A mulher, graças a Deus, foi restaurada, foi curada e abriu o coração, confessou os seus pecados, porque escondia uma vida oculta.
mas na frente de todo mundo era uma bênção. Diga assim comigo: eu receberei uma visão que causará em mim o poder de diferenciar. Amém? Meu pai foi comprar um carro e ele entrou numa loja de carro e eu fui com ele. E ele disse assim: olha, eu acho que aquele carro ali é bom. Eu disse: por quê, pai? Meu, tem um adesivo atrás, bom é louvar ao Senhor, bem no vidro. Eu disse: é mesmo, pai? Eu olhei para o carro, aí veio o discernimento. Pai, aquele adesivo só foi colocado, nós tínhamos acabado de chegar na garagem do carro, só foi colocado porque aquele carro ali está com o motor fundido, quase se estrepando. Aí o dono da garagem era amigo do meu pai. Meu pai disse: aquele carro ali que está esse bom negócio. Meu pai se chama Maurício também. O dono da garagem disse: não, Maurício, aquele carro não. Para você eu não vou vender. A gente engana as pessoas. A gente coloca um adesivo para as pessoas pensarem que é carro de crente. Mas aquele carro, ele usou essa palavra: está com o motor fundido. Ou seja, destruído. Quem pegasse o carro, Daniel, ia andar 10 quilômetros e o carro ia estourar a corrente e fazer alguma coisa. Diga assim comigo: discernimento. O poder de diferenciar o que é do que não é. A visão de Deus, ela te dá a compreensão de tatear sensivelmente uma palavra chamada autenticidade. Você sabe o que é verdadeiro e você sabe o que é falso. Amém? Agora, vamos encerrar, o tempo já é curto. Versículo 26, acompanhe comigo. Verso 26. Então, para a gente encerrar, olha o que acontece. E mandou para casa. Jesus curou o cego e manda o cego para casa. Amém? Dizendo: não entres na aldeia. Eu não saio daqui hoje se você não me explicar o que aconteceu aqui. Aonde o cego morava, Daniel? Na aldeia. Jesus mandou ele para onde? A casa ficava? Logo, o que Jesus deveria dizer para ele era o seguinte: vá para casa, entre na aldeia. Jesus disse: volte para casa, mas não entre na aldeia. Alguém, por favor, pode explicar isso? Se a casa do homem ficava na aldeia, Jesus manda ele para casa e manda ele não entrar na aldeia. Opção número 1: o cego tinha várias casas, né, de praia em Cafarnaum. Sim ou não? Opção número 2: o cego não tinha casa. Jesus acaba de dar uma casa para ele, fora da aldeia. Não, o cego morava na aldeia. Mas Jesus disse: não entres na aldeia. Como eu vou para casa sem entrar na aldeia? Pastor Maurício, Pastor Fernando chega para mim no final: bom retorno para sua casa, mas não entre em Navegantes. Eu vou olhar para ele, vou dar um abraço e vou dizer: Jesus, eu moro em Navegantes, então minha casa é em Navegantes. Ouça com atenção. Quem quer saber o segredo desse texto? Amém? Escreva isso, é importante. Jesus olhou para ele e disse: vá para sua casa, mas não entre na aldeia. A expressão no grego, a tradução grega diz: vá para casa, mas não fales com ninguém. Há uma tradução, uma transliteração do grego, se eu não estou enganado, para a língua alemã. Martinho Lutero traduziu dizendo o seguinte: vá para casa, mas não compartilhe da mentalidade da aldeia. Vocês estão entendendo? Jesus não quer alienar você. Amém? Amém. Jesus, quando Ele quer mudar a sua vida, Ele não muda você de cidade, de país, nada disso. Na maioria das vezes, Ele gera uma transformação em você, dentro da aldeia. Ele fez todo o processo, tirou o homem da aldeia para comunicar uma mensagem, mas Ele disse: agora volte para o seu mundo real.
Faça a diferença onde você está. Meu Deus. Alguém pode dizer amém? Amém. Deus vai me usar na África como missionário. Tem uma África bem pertinho de você. Talvez é o seu vizinho que está pensando em uma palavra e você nunca falou do amor de Deus para ele. Amém? Amém. Aleluia. Eu comecei a praticar esporte e aí eu precisava cuidar da minha saúde. E aí tinha um jovem na academia que era drogado. Eu encontrei ele uma vez na praia, 3 horas da manhã, jogado na calçada, sob efeito de droga. E ele fazia a arte marcial, jiu-jitsu. Eu disse, eu vou fazer jiu-jitsu também. Batizamos esse jovem há 2 anos atrás. E aí, mais de 5 ou 6 atletas do jiu-jitsu entregaram já a vida para Jesus. Às vezes na igreja lá ficam umas 2 fileiras assim, só de lutador de jiu-jitsu. Todo mundo com a cara feia, orelha estourada, chorando por Jesus. Aí ontem aconteceu uma coisa que eu estava há anos orando a Deus. Cada vez que eu entrava no tatame, eu cumprimentava o meu mestre lá do jiu-jitsu e sempre dizia para ele, aqui você é meu mestre, mas um dia eu serei o teu mestre no meu ambiente. Ele começava a rir, totalmente incrédulo. Deu ordem para sua esposa para não visitar a igreja evangélica, só se quiser ir em alguma igreja, vai na católica. E não gosta de crente. Aí ontem de manhã ele ligou lá para casa dizendo, pastor, dá para você vir na minha casa orar? E era de noite, eu estava falando do amor de Deus para ele, restaurando o casamento, ajudando, contribuindo, e ele permitindo que a sua casa recebesse a oração. Amém? Essas coisas só acontecem dentro da aldeia. Amém? Volte para casa. Você mora na aldeia, mas você não pensa mais com a mente de um pescador. Betsaida, você foi desintoxicado dessa mentalidade. Agora você tem uma visão. Amém? Agora você tem uma visão. Volte para casa. Não se trata de uma desconexão social, familiar. Tem gente que se converte, vira tão crente que nem fala mais com o pai, com a mãe. Tão espiritual que não, agora eu sou santo, minha conversa é só com Deus e anjo Gabriel. Não, meu irmão, agora Deus quer que você abrace os seus familiares, mas não pense mais como eles. Amém? Se eu fosse pensar como a origem da minha família, irmãos, eu nasci num lar muito pobre, muito pobre. A minha mãe sofreu muito na infância, passou fome, eles comiam, eu sei que é perto da hora do almoço, não fique enojado com isso, mas a minha mãe conta que eles caçavam no meio do mato, lá na pedra de Amolá, rato preá, um rato sem rabo, assim, sem cauda, e eles comiam aquilo, faziam carne seca daquele negócio, e eles dormiam em 6 ou 7 dentro de um cubículo de 3x3 em cima de uma esteira. Então a minha mãe foi conhecer o que era um peixe, o que era uma carne, quando tinha 13 anos de idade. Então passaram fome, parte da família morreu de fome, assim por diante. Então eu cresci num lar muito carente, muito humilde, e desde pequeno sempre com aquela mentalidade seguinte: olha, vocês vão trabalhar, vão ter um trabalho, vão ter uma família, vão sustentar. Sabe aquela visão que até a Bíblia ela mostra alguns ecos desse espírito de miserabilidade, algumas expressões, quando diz comamos e depois morremos. Sabe a vida do ser humano, o ser humano que vive para comer, para vestir, para morrer? Essa era a mentalidade. Ninguém estudou na minha casa, mas quando eu me converti a Jesus, eu não me ensoberbeci contra eles, eu não desprezei eles, mas eu recebi uma outra mentalidade. Aí fui correr atrás do atraso, né? E aí comecei a estudar, comecei a buscar, e fui para a faculdade. E nem por isso deixei de amar os meus pais, nem por isso deixei de abraçá-los, de amá-los, de amar os meus irmãos,
Cada vez que eu chego perto deles, eles dizem, quando eu não abraço eles, eles ficam bravos. O Júnior, eu sou o Júnior da casa, o Júnior veio aqui e não me deu um abraço. Porque Deus não quer que você se ensoberbeça com aquilo que Ele te dá. Deus quer te dar algo para que você possa servir a outros. Amém? Deus quer te dar uma visão. Feche os teus olhos. Volte para casa, mas não entre na aldeia. Esse Jesus é tremendo. Eu te dou uma nova mentalidade. É um novo tempo. Eu vou pegar você pela mão, diz o Senhor. Vou tirar você da aldeia, desse ambiente incômodo. Vou sacar você daí. Vou mostrar para você que o método humano é falido, te dá uma visão deficiente. Vou te dar uma visão firme. Você vai enxergar ao longe, você será restabelecido, você verá distintamente. E quando você voltar para casa, você não pensará mais como aldeia. Oh meu Deus, você pensará como a mente do reino. Meu Deus, meu Deus. O que Deus te dá não cabe numa aldeia. Você ouviu isso, irmão? Esta palavra saiu do coração de Deus para você. O que Deus está te dando nesta manhã não cabe dentro de uma aldeia. Meu Deus, Betsaida será pequena para você. Oh, fique de pé neste momento. Vamos adorar a Jesus. Após esta canção, ou no decorrer deste hino, eu quero convidar você, se você deseja esta unção, se você quiser sair do seu lugar e vir até aqui à frente, amém? Para receber esta unção, para ter esta experiência profunda com Jesus, você pode fazer isso. Meu Deus, agora ouça, você não será forçado a isso. Deixa Ele pegar na sua mão. Amém. Deixa Jesus pegar na sua mão nessa manhã. Ele quer conduzir você. Ele não quer manipular você. Ele quer guiar você. Oh, feche os teus olhos, adore o Senhor. Há uma presença aqui.